problema foi na Chesf, uma subsidiária da Eletrobras, e pode ter acontecido por um erro de programação do sistema. Segundo especialistas, o evento em si era de pequena magnitude e, de uma forma isolada, não seria suficiente para causar o colapso. O sistema não se protegeu como deveria ter sido protegido, conforme as declarações do próprio ministro de Minas e Energia. A Chesf já admitiu essa falha. O Ministério de Minas e Energia pediu justamente para a Polícia Federal investigar se o problema foi ou não de forma intencional. E a Eletrobras, inclusive, já informou que identificou o desligamento da linha de transmissão que opera em tensão de 500 kWh por atuação, na verdade, indevida do sistema de proteção. O ERAC, como é conhecido esse tipo de desligamento, é um esquema de proteção utilizado em situações em que as linhas de transmissão apresentam sobrecarga. Acabam sendo ali cortes promovidos automaticamente para evitar um colapso maior do sistema. E em nota, a companhia afirmou que a interrupção da operação foi verificada milissegundos antes da ocorrência, que acabou resultando no apagão. A Eletrobras afirmou que a manutenção dessa linha está em conformidade com as normas técnicas associadas. A companhia informou ainda que as redes de transmissão do Sistema Interligado Nacional são planejadas pelo chamado critério de confiabilidade N1, ou seja, em caso de desligamento de alguns componentes, o sistema elétrico deve ser capaz de permanecer operando sem interromper o fornecimento de energia. A Eletrobras ainda ressaltou que o desligamento da linha citada, de forma isolada, não seria suficiente para abrangência e repercussão sistêmica do ocorrido. Inclusive, o Tribunal de Contas da União diz que vai cobrar explicações dos órgãos responsáveis pelo setor elétrico e que pode abrir até uma auditoria sobre o apagão. A decisão foi tomada pelos ministros a pedido do ministro Vital do Rego, que citou a fragilidade no sistema interligado nacional. O ministro do TCU, ele pede que a área técnica responsável pelo setor elétrico inclua o ocorrido no planejamento de ações controle. Em junho deste ano, o Tribunal de Contas da União já teria apontado falhas na fiscalização e demora na retomada de providências pelos órgãos públicos em relação ao apagão registrado no estado do Amapá em novembro de 2020. Um dia antes do apagão, o CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, pediu demissão depois de pressão do governo para suspender o novo plano de demissão voluntária. O documento enviado no dia 20 de julho teria como objetivo desligar 1.500 trabalhadores no segundo PDV desde a capitalização da companhia. Um dos argumentos do Ministério de Minas e Energia, inclusive, ao solicitar a suspensão do PDV, era justamente as possíveis consequências para a confiabilidade no suprimento de energia elétrica. Justamente, Paula, o Ministério de Minas e Energia não queria que houvesse menos funcionários trabalhando na Eletrobras, justamente como uma cautela para poder tratar, os assuntos relacionados à energia elétrica e não ter problemas, não ter a possibilidade de haver problemas elétricos. Essa foi uma justificativa apresentada pelo Ministério de Minas e Energia, o que acabou sendo talvez uma grande coincidência, né, Paula? Essa questão do PDV, a saída do Wilson Ferreira Júnior, enfim, uma série de fatores que ainda não estão muito relacionados, mas também não estão muito explicados nessa situação do apagão de terça-feira. Exato, Felipe. O fato mais importante, é que, assim, como você bem trouxe, uma série de coincidências, infeliz ou não, o que se precisa de fato é apurar. Por isso, o próprio Ministério aí de Minas e Energia quer que a Polícia Federal faça um trabalho de investigação, o próprio TCU, atendendo aí o próprio ministro Vital do Rego, pedindo justamente uma apuração mais precisa por conta das consequências também deste apagão. Acabamos ali em vários estados, tendo muitas horas, inclusive até 6 horas, alguns determinados estados ficaram sem energia. Muitos pontos relacionados à saída do CEO
horas antes do apagão, Wilson Ferreira Júnior anunciando essa saída, uma saída muito ainda, né, ali trazendo algumas questões à tona, né, Felipe? Até porque a gente volta a lembrar, né, o governo tem criticado muito, desde o início deste governo, criticado bastante a privatização de Eletrobras. Ponto principal que o governo quer é recuperar um número maior, na verdade, de assentos ali no conselho da companhia. O próprio Wilson Ferreira Júnior, ao renunciar, trouxe ali, né, algumas especulações se seria uma vitória por parte do governo ou não a saída dele, justamente num momento bem sensível. A gente vê toda essa questão, como você falou, do PDV, né, esse PDV alto, grande, que também coloca ali, né, em xeque, na verdade, por muitos, a questão da segurança do fornecimento de energia com um número menor, reduzido. É um sindicato forte. Tudo isso precisa ser apurado e, principalmente, tentar entender, de fato, as causas deste apagão. Muitos especialistas acreditam que, da forma como aconteceu, não seria sistêmico. E esse é um ponto a ser apurado com muita notoriedade ali, inclusive pelas autoridades. Justamente, Paula, porque quando acontece algum tipo de problema, numa subsidiária, ou em alguma subestação, em alguma linha de transmissão, teoricamente é um fato isolado que afeta uma região, traz consequências negativas para determinada região, mas não tem a extensão territorial do Brasil inteiro, como aconteceu. Apenas o estado de Roraima fora dessa interligação e acabou ficando, né, fora desse apagão, desse blackout que aconteceu na terça-feira. E justamente por isso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu que a Polícia Federal entrasse nesse circuito e investigasse esse apagão, porque existe a possibilidade, e aí levantada pela ONS, pelo próprio Ministério de Minas e Energia, de ter sido uma falha humana ou de uma falha operacional mesmo de um sistema, de um software, como a gente muito bem trouxe aqui. Se foi falha humana, se ela teria sido intencional ou não, se foi no software, por que que isso aconteceu? Se foi falha humana intencional, aí sim a Polícia Federal deveria investigar um pouco mais aprofundadamente essa situação, buscar os culpados, os supostos culpados, e fazer a punição. Justamente porque, como a Eletrobras disse, como o Ministério de Minas e Energia disse, como o Organizador Nacional do Sistema Elétrico disse, uma falha pontual numa subsidiária não teria capacidade de trazer esse transtorno tão grande que aconteceu ao longo da última terça-feira. Inclusive, Paula, a gente tem falado bastante a respeito de toda essa situação, envolvendo questionamentos sobre a Eletrobras, porque no dia que aconteceu esse apagão, já houve rumores de que, poxa, a Eletrobras teria algum tipo de participação. A Eletrobras, por ser uma empresa privatizada desde o ano passado, isso aconteceu por conta disso, a Eletrobras, enfim, toda essa cadeia envolvendo a Eletrobras acabou sendo colocada muito em xeque e muito no alvo das questões que foram colocadas depois desse apagão. Até porque as explicações no primeiro momento, ali num curto momento, né, Felipe, elas pesaram muito mais num âmbito político do que técnico. A gente até, inclusive, tem falado com grandes especialistas e muitos trouxeram este questionamento, né? O fato até, né, da primeira-dama, da Janja, ter postado, e ela que vem justamente, né, deste setor, que vem justamente ali do setor elétrico, que já trabalhou no setor elétrico, ela no primeiro momento, ela só postou ali uma insinuação em relação à privatização da Petrobras. Depois veio o ministro de Minas e Energia, também num discurso mais político do que técnico, faltando ainda assim bastante embasamento mais técnico para tentar se esclarecer de fato as causas que acabaram levando a este apagão para mais de 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, com várias consequências, inclusive. Vale somente reforçar também, né, Felipe, o governo já ingressou lá na AGU, inclusive já ingressou, na verdade, no STF, através da AGU, com uma ação direta de inconstitucionalidade ali, pedindo justamente que o governo volte a ter ali um voto mais proporcional à participação acionária, né? E todo este impasse envolvendo a Eletrobras num âmbito mais político, diante de uma situação como essa que aconteceu, sendo uma coincidência que vai ser apurada, que vai
vai ser investigada, pelo menos é isso também que a gente espera, né? Que venha sim com rigor uma investigação e que se descubra de fato se este apagão tem realmente ali uma possibilidade de ter sido um boicote ou não, se foi realmente de fato por um erro técnico, qual é o tipo, né, desse esclarecimento que venha a acontecer, pelo menos é isso que se espera, mas a gente sabe que é um momento muito delicado que trouxe inclusive ali bastante volatilidade até para o papel de Eletrobras. A gente viu justamente ali no dia da saída de Wilson Ferreira Júnior, que renunciou aí o comando alegando problemas pessoais, o papel de Eletrobras teve, né, uma grande volatilidade. O que a gente fica aqui, né, tentando agora apurar e conversando com muitos especialistas é quais são os riscos do sistema nacional de novo apresentar algum outro tipo de falha, novos apagões. É o que a gente não quer, né, que aconteça, mas precisamos entender realmente de fato o que causou e se isso pode voltar a acontecer. Pois é, Paula, aí o tempo está passando, as 48 horas sinalizadas ali para chegar a alguma conclusão, ou pelo menos alguma sinalização do que de fato aconteceu. Termina hoje, quinta-feira, já que o início das investigações foi na terça-feira, então as 48 horas que o próprio ministro de Minas e Energia sugeriu que fosse necessário para chegar numa conclusão, ou pelo menos numa sinalização, num caminho, né, do porquê que isso aconteceu, termina hoje. Claro que a gente vai continuar acompanhando. E a gente estava falando de Eletrobras, né? O próprio presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ele entrou, né, nesse tema falando na apresentação dos resultados do BNDES, ele falou sobre essa situação, reiterando críticas, inclusive, à privatização da Eletrobras. Relacionou, inclusive, a saída do governo do controle da empresa ao apagão de terça-feira. Argumentou que a Eletrobras, como integradora de energia de um país extenso, deveria manter participação estatal, mencionando que num momento de crise, como o apagão que aconteceu, é o Estado que é chamado a agir. Vamos ouvir então Aloysio Mercadante. A Eletrobras é uma empresa que o valor de mercado está em torno de 89 bilhões, não sei quais são as variações nesses últimos dias. O BNDES tem empréstimos de 40 bilhões e tem 40 e quanto de ações, Walter? 43% das ações da empresa. E, no entanto, nós temos um representante no conselho. Como é que uma empresa que vale 49, nós temos 43% das ações e nós temos 40 bilhões de crédito e o Estado brasileiro, num setor estratégico, uma empresa integradora de energia, no país continental, e o Estado não tem representação. E é o acionista minoritário de referência, exemplo da Light. Na hora da crise, quem é acionado é o Estado, para aportar recursos e resolver os problemas. Então, são temas que nós queremos. Nós não vamos abdicar dos direitos políticos, essa gestão, ao contrário do que aconteceu no passado recente do BNDES. Nós queremos respeito, como qualquer outro investidor, ao espaço que nós temos direito de ter nas empresas. A Procuradoria-Geral da República acredita que o trecho da lei de desestatização da Eletrobras, que diminuiu ali o poder de voto da União, deve ser anulado. Segundo o procurador-geral Augusto Aras, a medida não pode privar o acionista ordinário de seu direito de voto sem compensação. A PGR apoia a busca ali do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela inconstitucionalidade da lei, visando restaurar a propriedade pública e permitir à União retomar o poder de voto na Eletrobras, de acordo ali com a participação acionária. Lembrando que atualmente, né, a União tem cerca de 40% de participação na companhia e apenas uma cadeira no conselho. E agora, né, Felipe, inclusive estou aqui de olho nas atualizações, o presidente Lula acaba de excluir, então, do Programa Nacional de Desestatização as ações de Eletrobras que ainda estavam em posse do governo, ou seja, aquelas que não foram ofertadas a investidores privados. Essa decisão acaba de ser, né, na verdade, foi publicada na data de hoje no Diário Oficial, então, da União, governo retirando ações remanescentes da Eletrobras de programas de privatização. Pois é, Paula, o governo tem cerca de 40%, 42%, tem esse programa de desestatização, onde o governo pega suas ações, suas participações em empresas estatais e faz esse movimento de passar para a iniciativa privada. Portanto, né, o governo deixa muito bem claro que não tem nenhum tipo de interesse de se desfazer da sua participação da Eletrobras. Então, com essa medida, né, de tirar as ações remanescentes
da Eletrobras do programa de privatização, o governo está mandando esse recado de que quer continuar sendo esse acionista bastante importante na companhia, quer continuar mantendo as suas ações dentro da Eletrobras e quer continuar pleiteando esses assentos a mais no Conselho de Administração. Só lembrando que foi uma medida discutida no Congresso Nacional, discutida no Judiciário também, que no processo de desestatização da Eletrobras haveria essa cláusula de que, independentemente de quem for o acionista, ele vai ter, no máximo, 10% de participação na cadeira do Conselho. Por isso que o governo, mesmo tendo 40% de participação na companhia, tem apenas uma cadeira, tem apenas 10% dessa participação. O governo entende que ele deveria ter mais, a Procuradoria-Geral da República entende que o governo deveria ter mais. No entanto, isso acaba sendo um processo de judicialização de uma medida que já foi tomada e foi ratificada no passado, né?